Olá, oitavo ano. Vamos para a nossa apostila. Quem já conseguiu responder algumas questões, ok, vamos revisar aí. Quem nunca respondeu, vamos assistir a aula para que vocês tenham facilidade na questão das respostas. Então nós vamos para a nossa interpretação de texto. Então, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Uma ideia que eu dou para vocês, quando for interpretação de texto, o mais indicado é que vocês leiam as questões primeiro, para depois você vir para o texto e já vir sabendo quem vem procurar no texto. Então aqui eu tenho o texto, o título do texto, The Young Activist, uma jovem ativista, Então aqui eu tenho uma palavra cognata, parecida com o português, tanto na grafia quanto na pronúncia, e significa ativista, Então nós vamos fazer essa interpretação do texto. Então nós vamos para a nossa primeira questão aqui, que diz o seguinte: o texto fala sobre uma jovem que defendia direito à educação para todas as crianças. Essa jovem era uma ativista, uma garota comum, uma garota de cor branca ou uma garota má? Então essa resposta está explícita lá no texto, Você vai encontrar e vai ver qual é a resposta que melhor se encontra aqui. Segunda questão: ela sempre lutava por uma mudança. Essa mudança era mudança social, mudança na sua carreira, não acreditava em mudança ou mudança na sua vida. Então, se nós for lá no texto e procurar aqui, nós temos Mayara Avelar Neves is a young education activist from Brazil. Então você vai procurar aqui e na questão anterior você vai ver qual é a resposta. Se ela lutava por uma mudança social, por uma mudança da sua carreira, não acreditava em mudança ou mudança na sua vida. Retire do texto algumas informações sobre Mayara e escreve em português. Ano em que ela ganhou um prêmio internacional pela paz das crianças. Então essa resposta está explícita lá no texto, certo? O ano, apenas o ano que você vai encontrar no texto. Quarta questão: onde essas crianças moravam? Então nós temos aqui onde que as crianças moravam. Então se você for analisar o texto aqui, você já vai direto procurar uma cidade que as crianças moravam, Courage and Successful Struggle Against the Extreme Violence and the Favela em Rio de Janeiro, Então aqui o lugar aqui só poderia ser Rio de Janeiro, Não tem outro lugar aqui que fala onde essas crianças moravam, certo? Então você vai lá no texto, é uma resposta que está explícita no texto, onde essas crianças moravam. Qual era a profissão de Mayara? Você vai ver, lá no título do texto está dizendo qual era a profissão dela. Então você vai escrever aqui em português qual era a profissão de Mayara. Sexta: qual é o objetivo principal do texto? Então o texto, ele aborda um tema geral, um tema principal, certo? Então veja aqui as alternativas: descrever as dificuldades das crianças pobres no Brasil, apresentar um exemplo extraordinário de uma pessoa jovem, falar de todas as crianças do Brasil ou mostrar as maravilhas do Brasil. Qual o objetivo principal do texto? Descrever as dificuldades das crianças no Brasil. Então, se você for no texto aqui, uma garota ativista, então ela luta pelos direitos da sociedade, Então ela luta pelos direitos da sociedade. No caso aqui, tem um público que ela defende. Nós temos aqui children's, children significa crianças. Então ela ganhou um prêmio, um prêmio pela paz das crianças, prêmio internacional.
Então o público que ela está defendendo aqui são as crianças, certo? Então, analisando o texto, vai encontrar essa resposta aí. Questão 5. Qual era a profissão de Maiara? Qual era a profissão de Maiara? Também você vai no texto encontrar, lá no texto diz qual é a profissão dela. 6. Qual é a Estou na questão 7. Segundo o texto, de onde Maiara é? Estados Unidos, Inglaterra, Brasil ou Canadá? Então essa é uma resposta que você vai direto no texto e já vai direto nessa resposta que está lá, no texto explícito também, e você vai marcar a alternativa. De acordo com o texto, em qual cidade Maiara fazia esse trabalho com as crianças? São Paulo, Minas Gerais, Bahia ou Rio de Janeiro? Também é uma resposta que está lá explícita no texto. Só você dá uma olhada e procura essa resposta. 9. Leia o primeiro parágrafo do texto e diz como eram as favelas onde Maiara fazia seu trabalho. Como era a favela? Então você vai no primeiro parágrafo do texto, O primeiro parágrafo do texto fala o seguinte aqui, Olha o que tem o primeiro parágrafo aqui, Maiara Velarez Neves, as a young education activist from Brazil, who is most famous for winning the 2008 International Peace Prize for her courageous and successful struggles against the extreme violence in the favelas in Rio de Janeiro. Extreme violence. Então nós temos um cognato aqui, violência. Então contra o extremo violência na favela do Rio de Janeiro. Então aí nós temos aí no primeiro parágrafo. Questão. Leia o primeiro parágrafo do texto e diz como eram as favelas onde Maiara fazia seu trabalho. Apenas uma palavra aqui, responde. E 10. A alternativa correta sobre Maiara é: ela luta contra sérias violências do Rio de Janeiro. Ela organiza protestos pacíficos no mundo. Ela não é uma jovem ativista. Então aqui nós ficamos por aqui. Na próxima aula a gente volta com a continuação da apostila. Bom estudo!